paz, amados, tudo tranquilo. A gente está aqui retornando para lhe falar mais uma vez sobre a palavra de Deus, algo muito significativo para a minha vida e, creio eu, para a vida de muitos. Eu queria comentar hoje sobre o apóstolo Paulo, né? Um grande homem, um homem muito bem preparado pelos seus pais e um homem, de certa forma, no início da carreira cristã, vamos dizer assim, temido por muitos cristãos. O apóstolo Paulo perseguia os cristãos antes de ter um encontro com Cristo. Temível, algo verdadeiramente assustador. Mas a Bíblia relata que o apóstolo Paulo viu o Senhor, ficou cego, resumidamente, foi levado, porque ali não conseguia enxergar, para uma determinada cidade. E ao chegar nessa cidade, o Senhor fala para um discípulo chamado Ananias que fosse até Paulo. E a primeira concepção de Ananias diz assim, tipo, como é que eu vou falar com Paulo? O homem que todos os cristãos temem, eu vou chegar até ele fazer o quê, Senhor? A bem da verdade, de certa forma, a gente, em alguns momentos de nossas vidas, quando a gente olha para um passado, olha para trás, a gente fica com certo receio e se pergunta a Deus, Senhor, o que é que eu vou fazer lá? Como é que eu vou resolver esse problema? Qual a situação que se encontra? E o Senhor ali fala para Ananias, pode ir, vá, que aquele homem é de Deus, tem um negócio maravilhoso para ser resolvido na vida dele. E Ananias assim vai, ora Paulo se converte, Paulo é batizado, e aí Paulo tenta se aproximar dos discípulos do Senhor. Mas todos os discípulos sempre ficavam, de certa forma, com o pé atrás. Como é que eu vou me aproximar dessa pessoa? Até então, assim, graças a Deus, irmãos, que o Senhor sempre promove no meio da sua igreja pessoas como Barnabé, que aí no capítulo 9 de Atos menciona que o versículo 27 diz assim, então Barnabé, tomando consigo, trouxe aos apóstolos e lhe contou como no caminho ele vira ao Senhor e lhe falar. E como em Damasco, a cidade que Paulo até então se encontrava, falava ousadamente o nome do Senhor. E tremendo, né? Como no meio da igreja sempre tem um irmão amado e querido que se aproxima daqueles que estão com dificuldades, que se aproxima daqueles que realmente estão precisando de um apoio, onde algumas pessoas, de certa forma, ficam com um certo receio, um certo cuidado, não vou poder me aproximar daquela pessoa. Mas, irmãos, a bem da verdade, eu nunca irei me esquecer quando, de certa forma, eu estava ouvindo um homem falando, um grande homem de Deus, ele dizia assim, todos nós somos almas doentes, precisamos sempre um dos outros. O intuito breve dessa minha palavra é o seguinte, que a gente precisa orar pelas pessoas que realmente estão precisando de ajuda, que a gente precisa ser um Barnabé na vida de Paulo, ou daquele irmão que você percebe a quão grande necessidade ele tem de se aproximar no meio da igreja, que está precisando de um apoio, de uma força, de uma oração, de uma ajuda. Então, amados e amadas, vamos continuar orando, pedindo sempre um discernimento ao Senhor, sempre uma oração, uma orientação, que a gente consiga ser um Barnabé na vida desses irmãos amados e queridos que, de certa forma, não conseguiram chegar no meio dos apóstolos, vamos dizer assim, não conseguiram chegar no meio da igreja, ou, de certa forma, não conseguem se aproximar. Que a gente possa continuamente estar orando, pedindo a Deus sabedoria, força, graça, e que a gente tenha sempre a coragem de enfrentar e de ir adiante daquilo que Deus tem colocado em nossas vidas, em nosso coração, que a gente consiga vencer com a graça do Senhor, mas essa força e essa batalha. Paz a todos, fique com Deus.